Mas, gente, o Moisés é um amigo meu que estudou lá na UFPA também, engenharia elétrica. Aí hoje ele trabalha com energia solar. Aí ele vai falar um pouquinho pra gente também de outras matrizes de energia, mas acho que ele vai focar em energia solar, né? Mas aí também eu deixei ele bem à vontade para falar do que ele poderia falar sobre essa questão de energias renováveis. Aí a gente vai seguindo o cronograma de meio ambiente. E aí a semana passada foi queimadas florestais, né? Saiu todo mundo meio muito triste porque a gente vai tendo acesso a esses dados, né? E a gente vai ter que fazer uma reunião de eco-ansiedade. Mas a gente vai tendo acesso a esses dados, né? Eu falei, calma, gente, que semana que vem energia solar, a gente já vai falar de algumas coisas mais positivas do que falar só de coisa ruim, meio ambiente. E aí é isso. Então, esse é o Moisés. Mas tipo, só para dar uma. Enfim. Mas aí, como eu disse, o Moisés, ele é formado em engenharia elétrica pela Federal do Pará aqui. Ele trabalha com energia solar, ele faz mestrado também em ensino de física na UFRPE. Né, Moisés? E aí, é isso, a gente vai... o Moisés também é a primeira vez que ele está participando de uma reunião nossa, aí Moisés, esse é um grupo de estudos que nós temos, né, da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, e a gente tenta trazer temas da academia que a gente possa conversar com cristãos também que sejam relevantes, né? E aí esse semestre a gente está falando de meio ambiente. Semestre passado a gente estava falando sobre origens, né? A origem do homem, a origem da vida, a origem do universo, etc. E agora a gente está em meio ambiente. E é isso, essa galerinha aqui. Tem o Alexandre é de física também, né? O Matheus é de química, a Nani é de biologia, o Thiago também é da biologia. E tá, eu acho que é a Nani que vai ficar conferindo, tá? Mas aí eu vou fazer a oração pra gente começar e Moisés, tu já pode ficar à vontade, tá? Tá bom, tudo bem. Então tá bom. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por mais uma tarde que a gente vai passar aqui discutindo, Senhor, e que seja tudo para a tua glória e que a gente possa se comunicar, Pai, com outros cristãos, Senhor, trazer assuntos relevantes, falar, Senhor, e usar também o nosso intelecto para a tua glória, Pai. E que essas questões ambientais nós possamos nos comunicar, Senhor, e falar da importância que é a gente nos atentarmos para esses temas, Senhor, que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, boa tarde a todos. Boa tarde. Me chamo Moisés, agradeço o convite. Muito legal esse grupo, porque todos são cristãos e a gente tenta conversar sobre ciência, né? Que para muitos pode parecer que a ciência tenta provar que a não existência de Deus, e que para a gente é totalmente diferente, né? Totalmente contrário. Então, assim, para mim foi uma grande satisfação estar aqui, pelo fato de ser um tema aberto, tem muita coisa que poderia ser conversado, bastante mesmo. Então, eu tentei trazer uma visão mais geral, né, de algumas coisas, não só fotovoltaico, mais geral. No finalzinho podemos até conversar um pouquinho. Sei que também num sábado vocês podem ter outros compromissos, mas prometo não gastar tanto assim o tempo de cada um. Bem, deixa eu tentar ver se eu consigo colocar o slide aqui para a gente ficar mais fácil, para a gente poder conversar.
Eu tenho aqui físicos também, né? Eu tô no meio termo aqui, atuo um pouco na engenharia, um pouco na física também. Sou professor do ensino médio aqui em Pernambuco, apesar de ser do Pará, mas hoje resido em Pernambuco. Tá aparecendo aí, gente? O slide, rapidinho? Chegou. Tá aparecendo. Deixa eu ver. Tô tentando aqui deixar a tela inteira. Ficou, gente? Tela inteira? Dá não. Não? Eita. Eu acho que... Isso. Deixa eu ver agora. Deu. Tá mudando? Agora tá ok. Ah, beleza. Pronto. Bem, já foi apresentado, vou pular essa parte, tá bom? Vamos falar sobre matriz de energia renováveis no Brasil, tá? Esse nosso tema, prometo que não vai ser tão longo, vai ser bem rapidinho, assim, 15, 20 minutos no máximo, tá bom? Quando eu pensei, como é algo muito extenso, poderíamos abordar cada fonte ou vários cenários, impactos, enfim, tantas coisas. E aí eu pensei, não, deixa eu tentar apresentar algo um pouco mais geral para ter uma noção do que vem a ser a nossa matriz. Então, no primeiro momento, a gente vai conversar um pouco sobre matriz energética versus matriz elétrica, tentar deixar bem claro esses conceitos, que muitas pessoas acabam achando que é sinônimo e não é. Depois disso, vou falar das usinas de energia elétrica no Brasil, qual que temos hoje, né, na sua maioria, e, por fim, as referências. Basicamente isso. Quando a gente analisa matriz energética e matriz elétrica, aí o que diferencia é que matriz energética ela pode ser entendida como o conjunto de fontes de energia de uma localidade. Pode ser estado, região ou país. Olá, então, meu nome é quando a gente olha, o que vem a ser matriz energética são fontes de energia, tá bom? E quando a gente analisa o que é matriz elétrica, são fontes de energia, só que é mais restrito. São aquelas fontes em que o intuito final é gerar energia elétrica. Então, aqui a diferença principal. Enquanto que matriz energética são todas as fontes de energia de uma determinada região, matriz elétrica é fonte de energia que serve para gerar energia elétrica naquela região. Então, dentro da matriz energética, a gente tem dois pontos importantes, duas divisões, que a gente chama de fonte renovável e fonte não renovável. Aproveitando aqui, se por acaso alguém quiser fazer uma pergunta, pode fazer, tá? Bem, aí analisando matriz energética, lembrando que são fontes de energia de um país, vamos entender assim, aqui do nosso Brasil, e ela vai se dividir em fonte renovável e fonte não renovável. Quando a gente analisa a parte de fonte renovável, são fontes consideradas inesgotáveis, pelo fato das quantidades disponíveis ser renováveis. Então, esse é o conceito, diria eu, mais simples de fonte renovável. São aquelas que a gente ou tem grandes abundâncias e isso acaba tornando ele renovável. Então, há uma disponibilidade, sempre reposição dessa fonte. Enquanto que fontes não renováveis são aquelas finitas ou esgotáveis, ou que a reposição à natureza ocorre em processos bem lentos. Tá bom? Essa é a primeira grande divisão que existe na matriz energética. Dentro dessa
divisão de fonte renovável e fonte não renovável, existe o que a gente chama de energia limpa e não limpa também, né? Abrindo um parênteses aqui. Para a gente ter um entendimento assim, bem simples, energia limpa é aquela fonte de energia que não emite gases, que acaba influenciando no efeito estufa. Então, quando a gente afirma que uma fonte ela é limpa, é que nesse processo de conversão de energia de uma fonte primária em energia elétrica, por exemplo, não ocorre a emissão de gases para o efeito estufa. Então a gente vai ver que existem fontes não renováveis que é limpa, ou seja, não emite gases nessa conversão. E exemplos aqui de fontes renováveis. Temos a biomassa, eólica, hidráulica, lenha, carvão vegetal, solar, geotérmica, cana-de-açúcar e derivados. Esses existem aqui no Brasil, tá bom? São fontes renováveis. Lembrando, são fontes que existe essa manutenção dessa fonte de energia. E não renováveis, já entra aí o petróleo e derivados, carvão mineral, nuclear e gás natural. Essas daí são fontes não renováveis. E por incrível que pareça, por exemplo, trazendo aquela observação de fonte limpa e não limpa, né? Por exemplo, a nuclear, mesmo ela não sendo uma fonte renovável, ela é limpa, porque ela não emite gases aí que influenciam no efeito estufa. Só um exemplo. Bem, trazendo um resumo aqui, o que vem a ser matriz energética e matriz elétrica. Essa imagem aqui eu achei bem interessante. Perceba que, por exemplo, aqui no nosso país, quando a gente escuta a matriz energética do Brasil, então a gente acaba tendo todas essas fontes aqui de energia, desde a geotérmica, a hidráulica, que é a maior que nós temos, tem a nuclear, a solar. Porém, quando a gente analisa a matriz elétrica, aí são aquelas fontes em que o objetivo final é converter a energia em energia elétrica. Aí nós temos as principais, inclusive no final dos slides, nós vamos conversar sobre a hidrelétrica, a eólica, a solar, aqui biomassa, tem a termoelétrica, e não está aqui, mas ela, inclusive, até maior do que essa biomassa aqui, maior do que, só perde aqui para a hidrelétrica, tá? A nossa fonte da matriz elétrica, a termoelétrica só perde mesmo para a hidráulica. Mas até aqui, gente, tá dando para entender o resumo do que é matriz energética e o que é matriz elétrica? Eu não estou vendo aqui. Tá tranquilo. Tá tranquilo, gente? Se tiver dúvida, só falar, tá? Beleza. Agora a gente vai analisar, com base no que é matriz energética e matriz elétrica, o Balanço Nacional de Energia de 2020. Apesar de ter sido publicado em 2020, mas ainda em relação a 2019. O estudo todo gira em torno de 2019. Então, quando a gente analisa aqui a matriz energética, ou seja, todas as fontes que nós temos aqui no Brasil, a gente percebe que 46,2% são de fontes renováveis, por incrível que pareça, dentre os quais temos aqui as porcentagens. Principal aqui, né, o petróleo e derivados, temos derivados da cana-de-açúcar, hidráulica, carvão vegetal e assim por diante. Então, a nossa matriz energética, 46,2%, são formadas de fontes renováveis, tá bom? Inclusive, quando a gente faz um comparativo, eu nem coloquei no slide, mas quando a gente faz o comparativo da matriz energética brasileira com a mundial, a gente ganha em relação a fontes de energia renováveis. A gente tem um grande potencial, né? Mas quando a gente analisa a matriz elétrica e
a gente percebe que te deixa um pouco a desejar em alguns pontos, mas a gente vai conversar sobre isso. Agora, quando a gente analisa a matriz elétrica brasileira, mesmo sendo fontes renováveis, mas a gente tem a nossa principal fonte, a hidráulica, que beleza, é renovável, mas se a gente for analisar pela ótica de impactos ambientais, né, sem sombra de dúvida, a hidráulica ela tem um impacto bem maior do que, por exemplo, a solar, puxando sardinha para o meu lado, né? Solar não tem tanto, apesar de que, como bem o colega falou, né, acaba tendo impactos, mas quando a gente analisa energia solar e energia hidráulica, com certeza a hidráulica acaba tendo um impacto bem maior. Perceba que a nossa matriz elétrica, a 65,2% é hidráulica. Depois, nós temos aqui 3,1% carvão e derivados. Solar, apesar de estar crescendo muito, somos apenas 1,7%. Eólica 8,8%, biomassa 9,1%. Um parênteses aqui, a gente tem fomos muito agraciados com a energia solar. Só para ter uma ideia, aqui no Nordeste, no Norte, vamos lá, no Brasil como um todo, o nosso pior caso de índice, né? Índice não, como irradiação solar, o nosso pior dia assim, que nós temos é o melhor da Europa, por exemplo. Então, a gente ir lá, por exemplo, a Alemanha, o meu orientador de mestrado, ele viaja muito para a Alemanha, e a gente sempre conversa como é que é essa questão lá do investimento em energia solar. Então, por exemplo, lá, mesmo não tendo uma irradiação tão expressiva como o Brasil, lá o pessoal investe muito. A maioria das residências tem painéis solares. Enquanto que aqui a gente tem uma irradiação bem considerável mesmo. E mesmo assim a gente ainda está engatinhando. De acordo com a Associação Brasileira de Energia Solar, pela sigla ABSolar, a gente, se comparado com outros países, a gente somos o 14º, 15º em energia solar. E isso equivale, por exemplo, enquanto que Estados Unidos e China eles têm para mais de 100 megawatts de energia solar, a gente não tem nem 8. Tem bem menos que isso. Então, a gente é um bebê nessa caminhada aí. Isso é bom. Eu até falo para os meus alunos que, pelo fato de estarmos iniciando nesse setor, existe um mercado muito grande para essa nova juventude, né? Essa nova geração. Então, eu sempre informo, a gente tem esse mercado que é um mercado que envolve vários conhecimentos, não é só a parte elétrica, envolve outras engenharias, por exemplo, mecânica, civil, engenharia de energia, envolve economia, que tem que fazer análise de viabilidade. Então, é um mercado extremamente amplo. Existe também a parte ambiental, que tem que ter uma análise ambiental, dependendo da localização do sistema fotovoltaico. Enfim, é um ponto bem interessante. E sem contar que está chegando no Brasil, né, na verdade já existe, inclusive, se não me falha a memória, até no Pará parece que tem um ônibus movido a eletricidade, né? E já que é movido a eletricidade, é possível recarregar através da energia solar, que é uma fonte mais fácil de se ter numa residência. Por isso que ele acaba ganhando notoriedade se comparado com um eólico, né? Mas, por exemplo, a energia eólica aqui no Brasil, ela é muito forte, principalmente aqui no Nordeste. Porque aqui, principalmente mais próximo a
as praias, né, existe a velocidade do vento, isso acaba tornando essa fonte de energia bem mais competitiva aqui no Nordeste do que, por exemplo, no Norte ou no Sul. Mas muito bem, voltar aqui para não sair muito da nossa matriz aqui. Então, muito bem. Então, quando a gente fala de matriz elétrica, a gente tem sim uma matriz primordial renovável, porém, dentre as renováveis, a hidráulica aqui tem a maior expressividade aqui, tá bom? Pronto. Quando a gente conversa sobre as usinas aqui no Brasil, eu vou citar 4, as principais, 4, e prometo que falta poucos slides. Quando a gente analisa as usinas hidrelétricas, existem vários tipos de hidrelétricas. Existem pequenas centrais hidrelétricas mais tipo medianas e as grandes, né? Principalmente aí no norte, Tucuruí, por exemplo, e outras que são grandes usinas hidrelétricas. E como é que ela funciona, né? A gente tem a nossa fonte inicial aqui, a primária, onde é necessária a construção de um barramento e acaba tendo um acúmulo de fluido, que no nosso caso é a água. Quando a gente analisa aqui, existe uma diferença aqui de potencial. Cadê uma diferença aqui de potencial, e isso acaba fazendo com que a água ganhe, né, velocidade, tendo energia cinética, e essa água acaba entrando em contato com a pá, convertendo essa energia cinética em energia mecânica aqui, e essa pá está acoplada a um gerador. Aí não é muito interessante a gente discutir como é que ocorre essa conversão ali dentro, mas o importante é entender que ocorre essa conversão de energia devido ao acoplamento das turbinas e do gerador, e no final nós temos a energia elétrica, né? Nesse processo existem perdas, mas mesmo existindo perdas, a usina hidrelétrica ela é muito forte no Brasil devido à sua robustez. Ela é uma fonte que assim só apresenta problemas quando realmente temos problemas, tipo quando não chove, por exemplo, quando os níveis estão muito baixos, que é o caso, né, que nós estamos enfrentando hoje. Os níveis estão baixos, por causa disso existem as bandeiras tarifárias, e estamos aí com a maior possível. E só por curiosidade, aí no Pará, a tarifa de energia elétrica é uma das mais caras do Brasil. A Celpa, Obrigada, tô sabendo. A Celpa realmente acaba metendo a mão aí, é bem mais caro. É que a gente está pagando o pessoal de Brasília, o pessoal lá de Vila Velha, a gente paga a energia de todo mundo. E assim, pior que é verdade, gente. Aqui tem mar, aqui tem mar. Que foi? Aqui tem mar, aqui precisa de outra energia. Inclusive aí a gente está crescendo muito em energia solar, e muito forte mesmo. O pessoal aí do norte está assim, indo para cima mesmo, cara. Tanto que eu tenho até uns amigos meus aí que atuam no segmento, e a galera tá investindo bastante. Na própria UFPA tem não sei se vocês conhecem, o GEDAI, que é um grupo lá de pesquisa de energia solar. E a galera é bem forte. Eu não conheço, mas o laboratório que eu trabalho aqui já colocou solar. Já? Já. Sim. Inclusive, gente, trazendo uma informação, que aí vocês vão me confirmar. A Pamela já falou, mas aí vamos ver se tem a ver com isso. Em 2020, o MEC ele liberou verba para várias universidades.
Aqui em Pernambuco, a UFPE, ela investiu em energia solar. A verba era justamente para investir em energia solar. Como foram para várias universidades, acredito que também foi para a UFPA. Aí por exemplo, foi através dessa verba, sabe me dizer se foi por causa disso? Não, esse laboratório aqui, ele é privado mesmo. E aí foi o laboratório que bancou mesmo, né? Foi iniciativa privada e tal. Entendi. Que estava Mas assim, não, tranquilo. Não, pode terminar. Não, era só isso. Eu não fiquei sabendo dessa verba, não, da universidade. Mas eu já tinha saído, né, há algum tempo. Então, mas o laboratório é da iniciativa privada, né? Entendi, não, tô entendendo. Mas assim, teve essa verba para várias universidades em 2020, 2021, teve também para os institutos federais. Aqui na UFPE, a galera investiu mesmo, colocou até na reitoria aqui, investiu. A verba era para energia solar nas universidades. E aí com a... Acho que... Foi mal, desculpa. E aí com a economia, né, que a implantação desse sistema iria trazer, as universidades poderiam fazer, tipo, poderiam reinvestir em outros segmentos, tipo em bolsa, por exemplo, enfim, um incentivo para os alunos mesmo, né? Eu acho que esse projeto a UFV Florestal também recebeu, porque eles aplicaram, né, construíram lá uma área com diversos painéis solares. Isso. E foi desse dinheiro também que recebeu para lá. Poxa, eu não sei se Viçosa e Rio Paranaíba eles colocaram, mas eu sei que lá em Florestal eles colocaram. Poxa, bacana. O legal é a gente ver, né? Tá conversando e realmente a galera tá investindo. E é bem interessante. Quando eu li a nota no próprio site do MEC e também no site aqui da Federal de Pernambuco, falando sobre isso, né? Sobre esse investimento. E aqui em Pernambuco eles de fato investiram. A última usina foi instalada no metade de 2021 e parte de toda essa economia, o dinheiro vai ser reinvestido na manutenção de bolsas ou melhoria de estrutura para os alunos de laboratório, coisa do tipo. Então, assim, é bem interessante. Queria eu que houvesse essa visão, né, não só nas universidades, mas também nas escolas, estadual, municipal, que houvesse isso. E, por exemplo, aqui em Pernambuco a gente não tem isso ainda, eu acho. Só tem uma ou duas escolas, então é bem interessante. Quando eu converso isso com os alunos, acaba despertando interesse. Então, é algo que poderia ser visto com bons olhos. Mas tudo bem, quem sabe daqui a um tempo, com essa chegada de carros elétricos, as indústrias possam investir mais nisso. Gente, eu peço desculpa, tá tendo um barulho aqui, não sei se está atrapalhando muito. Mas tudo bem. Tá pra mim tá de boa. Então tá bom. Então pronto, então a nossa usina hidrelétrica, ela acaba, ela existe, ela tem uma grande expressividade no Brasil justamente pela robustez. Para haver uma queda na produção dela é bem mais difícil. E ela produz energia elétrica em todos os horários, de manhã, de tarde e de noite. Enquanto que, por exemplo, a energia solar, ela só produz pela parte da manhã e até uma parte da tarde. Noite não produz. Então, esse é um ponto negativo. Outro ponto negativo aqui, quando a gente fala da usina hidrelétrica, é justamente essa questão das barragens, né? Acaba tendo um impacto ambiental muito grande, muito expressivo. Confesso que eu não cheguei a estudar, pesquisar sobre esses impactos, até que ponto vai, mas sem sombra de dúvidas é bem considerável. Uma outra usina que nós temos são as usinas termoelétricas. Como é que funciona?
Bem, primeiro a questão das fontes, temos aqui a termoelétrica fóssil, que utiliza petróleo, carvão mineral, gás de refinaria, óleo diesel, gás natural. Temos a termonucleares, que utiliza o combustível urânio, e a termoelétrica biomassa, que utiliza bagaço da cana-de-açúcar, resíduos, licor negro, biogás. Acredito eu, se não me falha a memória, existe pesquisas utilizando biomassa aí na UFPA. Tinha uma amiga minha que estudava isso, né? Mas perdi o contato, eu nem sei como é que está essa questão de pesquisa. Não sei se a Pamela tem conhecimento disso, de pesquisa nessa área de biomassa. Mas está crescendo. Então, na parte de química tem bastante, sim. Esses laboratórios de energia tem bastante lá na parte de química. Beleza, que massa. Ainda mais aí, né? Se não me falha a memória, tinha uma pesquisa que utilizava até a caroço de açaí. Né, tem muito, assim, pesquisa utilizando coisas da Amazônia, né? Para fazer biodiesel, de açaí, de frutas, né? Tem muito assim. Não, isso é muito legal. Aí a gente tem uma fonte muito rica aí, gente. Bem, como é que funciona as termoelétricas, de modo geral? A gente tem as fontes, e essas fontes a gente sofre queima e acaba superaquecendo o fluido, que geralmente é a água, e esse fluido adquire energia cinética e acaba sendo convertida em energia mecânica aqui, aí novamente essa turbina está acoplada no gerador e que no final do processo acaba gerando energia elétrica, né? Convertendo essa energia mecânica em energia elétrica, né? De forma bem geral, é isso que acontece. Independente das fontes aqui, esse aqui é o resumo de como funciona uma termoelétrica. Dando continuidade, detalhe, talvez eu não tenha comentado, mas eu vou citar 4 fontes, as principais aqui na nossa matriz elétrica. Eu falei da hidrelétrica, a principal, a segunda é a nossa termoelétrica, aqui no Brasil, a terceira é a eólica. Como é que funciona? Eólica tem a energia cinética do vento, que ocorre devido à diferença de pressão e temperatura que existe no planeta. E essa energia cinética, novamente, ocorre a conversão em energia mecânica ali nas pás, e que está acoplado ao gerador, e que no final das contas ocorre a conversão dessa energia mecânica em energia elétrica, de forma bem simples. Onde é que a gente tem a maior expressividade de energia eólica? É aqui no Nordeste, principalmente na parte litorânea, para ser mais exato, principalmente no Ceará. O Ceará é um dos estados que tem bastante energia eólica. Aqui no Pernambuco tem uma ou outra, mas não é tão forte como ali, Rio Grande do Norte, Ceará, por aí, por esses estados. Ainda mais, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, mas assim, uma torre dessa é muito grande, uma par dessa é extremamente grande. Então tem que ter um local que tenha uma velocidade de vento expressiva. E geralmente uma empresa que investe nesse tipo de energia são empresas assim grandes, porque só para você ter uma ideia, é necessário fazer 1 ano de estudo naquele local que se pretende implantar um gerador eólico. Então, assim, é investimento, e é na casa aí de milhões, para você ter uma ideia. Quando uma empresa tem interesse de investir nisso. Eu já ouvi dizer, né, vou até aproveitar e trazer uma informação, tem gente que já comentou muito, existe gerador eólico para residência. Para valer, assim, não é viável, né? Existem pequenos aerogeradores
que até dá para tu implantar, né, uma residência, só que do ponto de vista de viabilidade financeira é extremamente inviável, extremamente inviável. Quando a gente compara o aerogerador, se fosse para uma residência com um sistema fotovoltaico, sem sombra de dúvida, o fotovoltaico é muito melhor do ponto de vista financeiro do que um aerogerador. Então, assim, existe, eu até já vi na internet pessoas querendo trazer, né, essa informação que é viável, que é o futuro aerogerador na residência, mas isso é mentira, não tem fundamento teórico e nem fundamento financeiro, que hoje em dia, querendo ou não, a pessoa que investe, por exemplo, qualquer um de nós aqui poderia investir em energia solar, hoje em dia está muito acessível. Então, assim, quando a gente vai investir em alguma coisa, a gente espera ter um retorno financeiro. Então, quando a gente analisa essa ótica do retorno financeiro, o payback, que a gente chama, o aerogerador por uma residência é totalmente inviável, se comparado com energia solar. Muito bem, aí só funciona para grandes usinas, no nosso caso, usinas eólicas. E, inclusive, a título de curiosidade, essas grandes usinas nem fazem parte do que a gente chama de mercado cativo. Eu não citei porque não é o escopo da nossa conversa, mas assim, só a título de curiosidade, existem 2 tipos de mercado aqui no Brasil. O mercado cativo, que é o que todo mundo aqui faz parte, todo mundo que tem residência, né, faz parte, que a gente acaba comprando energia de uma concessionária, no caso aí no Pará, Celpa, eu aqui é Celp, os outros colegas, eu não sei quais são os estados, mas tem as suas respectivas concessionárias. Então a gente acaba comprando energia, a gente é obrigado, né, a comprar energia dessas concessionárias, por isso que é mercado cativo. E existe um outro mercado que é mercado livre, que aí a pessoa compra energia de qualquer fonte, e é até mais barato. Então, assim, até as concessionárias acabam comprando energia nesse mercado livre. Aí, bem legal. Ela compra no mercado livre num valor e vende para a gente em outro valor. É bem interessante. E essas grandes usinas, por exemplo, acabam sendo construídas justamente para vender energia nesse mercado livre. Esse é o principal objetivo. Quando você ouvir usinas grandes, seja eólica, seja solar, hidrelétrica, enfim, é para vender energia nesse mercado livre. Sempre assim. E por fim, para finalizar, falar um pouco sobre a usina solar fotovoltaica, que é onde eu atuo. Como é que funciona? De forma bem simples, gente. Nós temos as placas e como é que funciona? A placa, ela converte energia, ela pega a irradiação do sol, converte em energia elétrica. Só que essa conversão, tem muita gente que pensa que ocorre por efeito fotoelétrico, mas não é efeito fotoelétrico. O termo correto é efeito fotovoltaico. Porque qual é trazendo aqui a sutil diferença, né? O efeito fotoelétrico, ele gera, no final das contas, emissão de elétrons e numa ótica mais geral, é corrente elétrica. Enquanto que o efeito fotoelétrico gera uma diferença de tensão. Então, essa é a sutil diferença. O efeito fotoelétrico gera corrente e o efeito fotovoltaico gera uma diferença de tensão. E aí, quando você conecta uma carga, aí que vai aparecer a corrente elétrica. Então, essa é a diferença. Então, esse efeito fotovoltaico ocorre gerando uma corrente contínua. Aí existe um equipamento chamado inversor. Esse inversor converte a corrente contínua em corrente alternada, levando em consideração todos os parâmetros da nossa rede de distribuição. No caso, aqui no Brasil, a frequência 60 Hz, tensão tem que estar
pode ser 127, 220, 380 volts, então fica nessa tensão aí. Então, ocorre essa conversão. Essa conversão, dependendo do sistema, se for muito grande, aí ocorre a utilização de um transformador, também aqui, se for um sistema muito grande. Residencial, para a gente, né, a gente não utiliza transformador. Numa residência, por exemplo, a gente tem painéis, no caso placas, aí e inversor. Existem as proteções, que são caixas de proteções ou string box, somente isso. E aí, daqui do nosso inversor vai para a proteção, e da proteção já segue direto para a nossa caixa de proteção, que são os disjuntores que tem na nossa residência, ou então pode até servir direto lá para aquele disjuntor lá embaixo do relógio, que a gente chama de disjuntor geral. Basicamente é assim que funciona o sistema fotovoltaico. Existem sistemas grandes, tipo na casa de megawatt. Por exemplo, eu participei de um projeto, né, de um sistema fotovoltaico, só para você ter uma ideia, 1 mega watt de energia solar, um investimento fica em torno de 3 milhões. Investimento do cliente lá, 3 milhões. Então, assim, foi... geralmente, esses investimentos muito grandes, por exemplo, aqui tem a Chesf, que é a mesma coisa que a Eletronorte. Aí, a Chesf, aqui, ela utilizou energia solar, as placas, sobre sobre a barragem, tem a água ali da barragem, né? Depois, no caso, quando a água já passa pela barragem, e aí ele colocou painéis solares flutuando ali e isso foi bem interessante, porque houve um resfriamento dos painéis, e isso aumentou a eficiência dessa geração de energia fotovoltaica. Foi bem interessante. Aí na Eletronorte existe essas análises de energia fotovoltaica. Eu sei disso porque tive alguns amigos que trabalharam aí na Eletronorte, e aí de vez em quando a gente conversava, e aí existia pesquisas nesse segmento aí. Muito bem. Mas para a gente, aqui no Brasil e para pequenas residências, para você ter uma ideia, hoje, por exemplo, vou chutar aqui, para quem consome mais ou menos 300 kWh ao mês, paga aí em torno de 300, 350 reais, por aí, 400 reais de luz. Um cliente desse modelo aí, que é a maioria, assim, pode investir em energia solar, né? E para você ter uma ideia, o retorno financeiro fica em torno de 5 anos. Então, por exemplo, em vez de você pagar a mensalidade, tipo assim, 350, em vez de eu pagar para concessionária, eu pago, tipo, o financiamento do sistema fotovoltaico. E depois de 5 anos, de tanto você pagar aquele financiamento, né, deixando de pagar a concessionária e pagando o financiamento, você paga todo o sistema em 5 anos. E depois disso, né, já é lucro. Você deixa de pagar a concessionária e deixa de pagar o financiamento. E a nível de curiosidade, um sistema aí fotovoltaico, ele tem uma vida útil, painéis tem vida útil de 25 anos. Então, em 25 anos, os fabricantes garantem aí mais ou menos 92%, 92% de rendimento. E inversor, tem fabricante que garante funcionamento de 10 anos, 12 anos. Então, a garantia, né? Então, não significa que vai, tipo assim, quebrar em 10 anos, 12 anos, não. Mas ele vai ter uma redução na sua eficiência lá, no inversor. Mas mesmo assim, por exemplo, se em 5 anos você já obtém todo o seu investimento, aí tem mais 5, você acaba adquirindo todo aquele investimento novamente, né? Na verdade, até maior,
porque eu não sei se vocês já perceberam, mas a cada ano que passa, só esse ano tivemos aí pelo menos 2 ou 3 aumentos na tarifa de energia, né? Aí no Pará, então, eu confesso que eu não cheguei a analisar, mas aqui em Pernambuco tivemos. Então, e já que no Pará a tarifa é mais cara, então, meu amigo, se para a gente é 5 anos o payback, no Pará é 4 anos, 4 anos e meio, justamente pelo fato dessa tarifa ser mais cara. Então, quanto maior a tarifa, melhor esse retorno financeiro. E como a cada ano a tarifa de energia só aumenta, então significa dizer que a energia que você gera acaba se valorizando mais. Então, aquelas pessoas que estão investindo em energia solar residencial acaba gerando uma energia e tendo uma valorização dessa energia que é gerada. Então, isso que é interessante. Bem, gente, esse aqui, se não me falha a memória, é o último slide. Cadê? Referências. Eu utilizei aqui a matriz, o ABC, ID da energia, que traz muita coisa importante, o EPE, a ANEEL, e um blog também que eu acho bem interessante, que é o Energia. E obrigado. Hoje concluo aqui. Tinha, assim, muita coisa para se falar, mas acredito que ter essa visão mais geral é bem mais proveitoso do que gastar horas falando de uma matriz ou outra. Acho que tem uma visão geral bem mais interessante. E obrigado, gente. Obrigada, Moisés. Eu ia comentar só 2 coisas. Bom, é isso mesmo, a nossa reunião costuma terminar às 5 horas e a gente tem um tempinho para comentar. Então, se alguém quiser comentar, gente, fica à vontade aí, ou fazer uma pergunta, ou quem não quiser falar no microfone, pode botar no chat que a gente vai lendo. Isso. Mas eu ia só fazer 2 comentários. Um que é sobre essa questão da energia solar, que, bom, é mais uma questão da implementação mesmo, né? Mas depois a questão ambiental a gente pode comentar. Mas eu não sei se isso acontece em todo lugar, mas aqui, quando foi implementada no laboratório, é da seguinte forma, né? Aquilo que você produz, que você não utiliza, vai para a empresa de energia do Estado. Uhum. É assim que acontece? Porque é exatamente assim que acontece aqui no laboratório, né? A gente implementou, e aí aquilo que a gente produz, que a gente não utiliza, vai para a CELPA, por exemplo. Bem, sim, como é que funciona? Mas não é algo ruim. Como é que funciona? Como a matriz, como a energia solar, a sua geração principal é pela manhã e tarde, o ponto máximo de geração é ali próximo do meio-dia. Mas tudo bem. Então, quando chega, o que acontece? Você não tem um consumo muito grande durante a geração de energia. Então, acaba que parte dessa energia gerada, ela é injetada na rede da concessionária. Beleza. Só que o que acontece? Essa concessionária, essa energia acaba indo, né, para as residências mais próximas, é uma energia e a mais próximo consome. Mas é contabilizado. A concessionária, ela tem a obrigação e o dever de contabilizar isso, o quanto que você gerou. E aí eles chamam de crédito. Esse crédito fica armazenado, é como se a concessionária fosse uma bateria. Você gerou um crédito a mais, uma energia a mais, se transformou em crédito e fica guardado ali na concessionária. Quando a geração de energia, porque como a irradiação ela não é sempre fixa, ela acaba variando conforme os meses, vai ter meses que o seu consumo vai ser maior do que a sua geração. Então, o que acontece? Quando o seu consumo é maior do que a sua geração, a concessionária pega aqueles créditos que estão armazenados, guardados, e injeta
junto com esses créditos que foi gerado naquele mês em que a geração não foi suficiente para suprir o seu consumo. Então é isso que acontece, acaba ocorrendo uma compensação, um balanceamento aí dessa energia. Então a gente não perde, fica ali guardado, a gente tem 5 anos para utilizar essa energia que fica armazenada. Depois de 5 anos, realmente é perdido, mas em 5 anos você acaba utilizando isso daí. Entendi. Não, tudo bem, de boa, entendi. Faz sentido. Eu queria comentar algumas coisas. Deixa eu comentar aqui. Muito bom, Moisés, obrigado pelos esclarecimentos aí. E é muito bom ver como que isso pode se refletir para o nosso uso individual também, né, em escala mais micro. E eu fico pensando muito em quais os maiores obstáculos talvez que a gente tenha para ter uma implementação maior, né, com o potencial que a gente tem. E eu acredito que seja político mesmo, né? Eu não sei se hoje a questão financeira seja o gargalo mais para esse tipo de energia, né? Tanto a eólica quanto a solar, né? Acho que a eólica e a solar são as que a gente tem mais potencial, não seria esse o caso, né? E eu acho que, não sei se você tem essa informação, assim, de forma mais prática, né? Se a questão financeira ainda é um limitante ou é mais a vontade política mesmo para que isso aconteça em maior escala? Entendi. Para valer, por incrível que pareça, o problema maior é na questão política mesmo. Hoje, existem vários bancos, por exemplo, Bradesco, Itaú, enfim, vários bancos já têm créditos voltados para investimento em energia renovável, principalmente em fotovoltaico. Por quê? Porque é o fotovoltaico que traz para o pequeno consumidor, que somos nós, residenciais, uma viabilidade econômica. A eólica não traz uma viabilidade econômica para a gente, pequeno consumidor. E nem para consumidores tipo comércio, coisa do tipo, ou alguma indústria de pequeno porte ou médio porte. Não. Solar é o que é mais viável. Então, por isso que as linhas de crédito são maiores para esse tipo de geração. E, além de bancos, né, existe o que a gente chama de financiadoras mesmo, cara. São empresas que financiam esse tipo de investimento numa taxa de juros bem pequena, até menor que alguns bancos. Então, assim, hoje, o principal problema nosso não é nem a questão da obtenção de recursos para investir, é questão política mesmo. Principalmente porque as concessionárias hoje, por exemplo, aqui, CELP, no Pará, CELP, eu não sei quais são os outros estados que fazem parte aqui, Celesc ou qualquer outra, Coelba, enfim. Essas concessionárias acabam pressionando o governo a não incentivar tanto, porque, querendo ou não, ela acaba perdendo. Assim, ela diz que perde, mas para valer não perde, porque quando se tem vários geradores, a gente acaba reduzindo a nossa, como é que eu posso dizer, a gente reduz o fluxo de energia no horário de pico, por exemplo, o apagão, né? Essa questão de apagão, essa questão de racionamento. Isso ocorre porque existe uma demanda de energia muito grande. Então, se existem vários geradores ali, isso acaba desobstruindo mais isso. Isso acaba trazendo uma eficiência maior, uma robustez maior na nossa matriz como um todo. Então, isso, para valer, é extremamente positivo. Só que as concessionárias insistem em dizer que não é, na maior cara de pau. Então, assim, é bem complicado. Tanto é que a ANEEL, ela apresentou alguns estudos aí, assim, atrapalhando, né, a geração de energia solar, atrapalhando mesmo, e aí vários setores foi contra. Então houve um debate muito grande de 2020, 2021, e agora em 2021 estamos na briga para tentar aprovar uma lei, né? Tá correndo aí no Senado uma lei para reger a questão
o solar aqui no Brasil, a gente tem que ter uma lei, né? A gente não tem uma lei, tem normas estabelecidas pela ANEEL, mas quando tiver uma lei, aí vai ser bem melhor. Mas também parece que tem uma lei que eles estão querendo tarifar essa geração autônoma de energia solar, né? Parece que foi aprovado. Como é que acontece? Como é que funciona isso? Não é que vai ser... como é que eu posso dizer? Não é que vai ser gerado um novo tributo. Não é isso. O que acontece? É que hoje, a pessoa que tem um sistema fotovoltaico na sua residência, ele gera uma energia, e essa energia a gente diz que ela está 1 para 1, ou seja, se ele consome 1 kWh de energia, o que ele injeta na rede, por exemplo, se for 1 kWh de geração, ele pode consumir da rede 1 kW, então está 1 para 1. Então, do ponto de vista da concessionária, né, isso, de certa forma, acaba trazendo um pouco de prejuízo para ela. Até aí, eu até entendo, né, faz muito sentido, mas assim, o que está querendo se fazer? A energia que eu gerei, eu acabo deixando parte na concessionária, beleza. Aí se eu gerei 100, ela só quer me voltar 85, por exemplo. Então, aí esse valor que não voltou é o que a galera tá chamando de taxação, entendeu? Tá. Já não seria 1 para 1, seria 85%, 70%. Só que aí tem... mas como é que isso ocorre? É porque na nossa conta de energia não é bem esclarecida, mas a gente paga, por exemplo, a energia para chegar até na nossa residência passa pela distribuição ali. E tudo isso nós, consumidores, acaba pagando. Sim. Só que a galera que gera energia, de certa forma, não paga esse transporte, né, da energia. Eles pagam assim, o que a gente chama de disponibilidade, que, ao meu ver, já está incluso. E, inclusive, nós pagamos também essa disponibilidade. Já está incluso, tá? No meu ponto de vista, está incluso tudo. Mas a CELP quer que esse crédito não compense esse transporte, tanto da distribuição, principalmente. E aí, por isso que já não vai mais ser 1 para 1. Aí eles chamam de taxa. Eu acredito que eu entendi. Muito bom. É muito bom falar sobre isso, porque a gente precisa cada vez mais resgatar esse tipo de debate, né, e de trazer isso para a realidade brasileira, porque a gente recebe muita... as grandes notícias que a gente tem, o que a gente bebe muito, são os grandes jornais estrangeiros, né, que trazem aí você tem o New York Times, tem o The Guardian lá, que é inglês e tal, que estão fazendo uma campanha muito, muito intensa e muito importante em relação à questão de matriz energética de combustíveis fósseis, né, não renováveis e tal, e aí, principalmente Europa, Estados Unidos e China também e tal, eles têm muito essa preocupação e essa pegada grande de geração de energia via combustíveis fósseis e petróleo petróleo, gás e carvão, né, principalmente por causa das termoelétricas. E então eles precisam de fato, e como são os maiores responsáveis por questões climáticas, né, e por essa crise que a gente tem, eles precisam de fato ter uma mudança muito radical na matriz energética deles, né? Mas nós somos um caso diferente, né? A gente tem um potencial energético incrível, como você falou aí, a questão do solar, né, que a gente tem nos nossos piores dias a gente tem mais sol do que a Europa. A gente tem um potencial gigantesco, e a gente tem na verdade a gente já sabe disso por causa do potencial hidrelétrico, que agora também já está chegando no esgotamento, que talvez a gente já está vendo que a gente precisa de outras formas, mas a gente tem potencial. E as soluções para nós não são as mesmas soluções para os países da Europa e dos Estados Unidos. São soluções totalmente diferentes. E a gente, às vezes, inclusive a gente cria um ranço, fica desmerecendo a causa ambiental, porque lá nos Estados Unidos eles estão, os ambientalistas mais radicais, né, ficam falando para acabar com a indústria, para acabar com não sei o que lá, para mudar e tal. Só que essa é a realidade do ambientalista mais extremo de lá.
porque lá o problema é outro. Né? E é um problema que tem uma escala global muito maior. A gente, no Brasil, a gente tem outras soluções e a nossa vontade política, aí, que é onde a gente tem o maior gargalo, ela tem que tá dentro desse sistema de pensar o nosso país, com os nossos limites, com as nossas crises, né? Mas dentro do que a gente pode oferecer de melhor para a gente seguir uma tendência que é de usar a energia renovável, de fato, é sustentável e é algo que vai mudar, mas a gente tem que trabalhar isso no nosso contexto mesmo, isso é muito importante. É isso, muito bom a gente falar sobre isso. Eu só ia comentar também que isso aí que o Moisés falou das escolas, né? Eu acho, bom, não sei, mas eu acho que trazer esses temas para a escola desperta tanto interesse nos alunos, pelo menos eu era uma criança que eu ficaria muito interessada, eu digo assim, escolas públicas também, né? Desperta muito interesse discutir essas questões. Bom, não sei, eu que estou falando, né? De repente não desperte, mas eu acho que sim, que as crianças ficam, às vezes, admiradas quando a gente traz essas informações, né? Quando explica sobre como funciona a energia solar. Eu vejo, assim, que realmente, às vezes, a gente desperdiça trazer uma educação ambiental mais para perto das crianças, né? Que poderia... mais para frente, gerar uma consciência ambiental que poderia proporcionar para a gente cada vez mais um ambiente em que a gente fizesse essas transições que são necessárias, né? Porque nem que seja na amarra, na base da força, a gente vai ter que fazer algumas transições, porque crise hídrica, crise elétrica, a gente já está passando assim apertado, né? Então, realmente faz falta ter essas discussões na escola, de questões ambientais, de energia solar, eu acho que é coisa assim que desperta interesse, que poderia, né, chamar a juventude para pensar essas coisas. E importante também, isso que o Moisés comentou, da gente diferenciar, né, a matriz energética da matriz elétrica e do que é renovável e o que é limpo, né? Porque às vezes o pessoal, eu vejo muita gente confundindo por aí renovável com limpo e não é equivalente, né? Sim. É isso, meu comentário. Uma coisa que eu queria comentar é sobre a tecnologia para produção de células solares, assim. Eu sei que a eólica, por exemplo, tem alguns problemas na questão de barulho e também tem alguns problemas. É porque eu passei, como ela está falando aí do ensino médio, né, falar com isso com os alunos, eu fiz um trabalho com meus alunos de energias, de fontes energéticas, né? Aí eu passei um para cada um e cada um tinha que pesquisar, assim, e depois falar os grupos, né? E um dos problemas que eles apontaram da energia eólica é a questão do impacto ambiental. A Dani trabalha com os pássaros, né, as aves, e pode mudar, dependendo do lugar que você aplica ela, pode mudar o ritmo de migração das aves, porque elas podem bater nas pás, que são enormes, né, e acabar morrendo. Mas uma coisa da solar é que eu tenho uma amiga lá que faz doutorado comigo, ela trabalha com células solares. Ela apresentou um seminário e deu para perceber que um dos problemas é essa geração dessa corrente elétrica, né? Porque você tem a eficiência da sua célula solar e a gente não tem algo... É viável, é economicamente viável, com certeza, igual você apresentou aí, mas as nossas células solares ainda não são energeticamente tão eficientes, né? Isso. Elas podem ainda melhorar um bocado grande, por assim dizer. E porque enquanto uma hidrelétrica que funciona o tempo inteiro, ela gera uma grande quantidade de energia, mesmo, né, causando todos os problemas de inundação, essas coisas assim, as células solares ainda têm um ramo muito grande de pesquisa para melhorar a eficiência dela. E eu acho que é interessante, igual o Thiago estava falando, porque abre espaço para pesquisa, né?
É uma tecnologia relativamente nova e muito abrangente, mas que ainda tem um espaço muito grande. Tem um espaço econômico, porque você tem um incentivo, né, econômico para que isso aconteça, precisa de um incentivo econômico, mas já tem. Mas também abre campo de pesquisa, né? Acho que é interessante abordar isso também. Não, Comentar sobre isso. Bem interessante esse ponto que você levantou. E só para ter uma ideia, mesmo com todo esse potencial e essa viabilidade que há na solar, mas em termos de eficiência, a célula em si não é tão grande, fica em torno aí de 15 a 19% só. Sim. A energia que ela recebe, a radiação, ela só consegue converter aí, na melhor das hipóteses, aí, 15%. Dependendo do tipo de célula, estourando 22%. Sim, sim. Então, assim, até chegar pelo menos a 90% falta muito. Falta muita coisa, muita né? pesquisa aí. Sim, tem Então, espaço assim, é pesquisa que envolve várias áreas de conhecimento, química, física e tantas outras áreas aí que possa agregar na pesquisa. Então, realmente, a gente ainda tem muito que se pesquisar sobre essa questão da conversão da célula em si. Acredito eu que, com o passar dos anos, o que se está fazendo hoje, por exemplo, é melhorando a questão, melhorando as conexões e aumentando a área que a célula ocupa. Tem a célula e várias células vai dar uma placa. Então, a gente aumenta a placa, vai gerar mais energia, mas a eficiência energética daquela célula a gente só consegue aumentar aí em laboratório. Quando chega na prática, aí o negócio é mais complicado, né? É mais complicado. Mas, assim, há uma pesquisa, há muito que se fazer. Agora, um ponto importante que dá para a gente fazer, que eu percebo que está crescendo, né? Mas, assim, acredito eu que daqui a uns 10 anos aí vai estar bem melhor, é a inserção de baterias. O que acontece? Hoje a gente tem essa limitação. Pega a energia solar, também que é viável nas residências não usar bateria, tu usar a concessionária. Isso, sem sombra de dúvida, é o mais viável. Mas as baterias de lítio, inclusive até uma pesquisa que eu estou começando a fazer com um grupo aí lá, grupo de pesquisa da Unicamp. Então deve ser o mesmo grupo de pesquisa que faz colaboração com a gente. Não sei, só. Não, eu estou fazendo uma disciplina lá com o Marcelo Vilar. Tá. Na disciplina lá da pós, lá da Unicamp. E aí a galera, a gente anda conversando, né, o meu grupo, sobre essa questão da inserção de baterias de lítio. E aí, o que eu percebo? E, inclusive, no mercado já há essas baterias e tudo mais. Só que, assim, com o passar do tempo, esse armazenamento de energia, acredito que vai ser bem mais eficiente. Então, penso eu que daqui a uns 10 anos, 15, trazer baterias para um uso residencial vai ser bem interessante, porque aí a gente consegue, no futuro, não precisa já injetar energia na célula, guarda na bateria e à noite utiliza essa energia para nossa residência. Então, acredito eu que no futuro aí, não tão distante, a gente consiga melhorar a eficiência através do uso de baterias. E também, acredito eu também que essa questão da eficiência da célula solar também vai melhorar bastante. Que hoje em dia a gente consegue aumentar a eficiência, mas só em laboratório. Quando chega na prática, realmente é bem diferente.